Alerta, cresce o atendimento em crianças com síndromes gripais em unidades de saúde de Sorocaba. Detalhes ao vivo com o repórter Basílio Magno. Oi, Baza, quais são as suas informações? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, com o frio, que chegou até mais cedo, os casos aumentaram. Só para você ter ideia, Baraza, os números de maio em UPAs aqui de Sorocaba, na UPA Zona Norte foram 4.324 casos de síndrome gripal. Na UPA Zona Oeste, 5.593 atendimentos. Na UPA da Zona Leste, 4.252. E na UPA do Éden, olha só, mais de 6.500 casos. Exatamente 6.600 crianças receberam atendimentos com sintomas gripais somente nesse mês lá na UPA do Éden. Eu estou aqui na Santa Casa e vou conversar com o Dr. Fernando Brum, que é diretor técnico da Santa Casa, um especialista também neste assunto. Ele vai responder para a gente por quê, doutor, a que se deve esse aumento, em relação até 2019, antes da pandemia, tivemos aí um aumento nesses casos específicos de 12%. Boa tarde. Boa tarde, Basílio. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Estamos aqui de novo falando sobre o assunto de gripes, Na verdade, é um contexto. Até 2019 não tinha o Covid. Nós tínhamos as gripes sazonais, aquelas que vêm conforme a época do ano. E todo ano vem. Normalmente pelo H1N1, vírus influenza. A partir de 2020 tivemos o Covid, um novo vírus, que teve uma pandemia, dominou por 2 anos. Agora entrou numa fase de declínio. Ele começa a se comportar como uma gripe comum. Por isso esse aumento de números. Porque associou os vírus que já existiam com o Covid de uma forma mais branda. Por isso esse aumento de 12%, 13%, 15%, talvez a gente chegue até uns 20%. Para a gente entender por que se chama síndrome respiratória aguda grave, qual a diferença para outras gripes? Eu vou explicar para as pessoas entenderem. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Se eu tenho uma dor no dedo, não é uma síndrome, é um sintoma. Agora, no caso respiratório, se eu tiver tosse, febre, dor no corpo, eu estou tendo uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas. Se acrescido a isso vem uma falta de ar, uma dificuldade para respirar, eu estou com uma coisa um pouco mais grave, por isso que é síndrome respiratória aguda grave. Doutor, e como a gente deve lidar nesse período, tempo seco, o frio que veio de repente, não é? É possível que venha uma nova frente fria por aí, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para evitar esse tipo de situação. Quais as recomendações? A gente evitar aquilo que causa as gripes. Por que elas vêm mais no inverno? Porque no inverno nós nos aproximamos mais, nós convivemos mais próximos um do outro. E elas se transmitem assim, através das gotículas que estão no nosso espirro, na nossa tosse, na nossa fala, diferente do verão, que a gente se afasta um pouco das pessoas. Ou seja, no inverno a gente quer dividir o calor humano, vamos dizer assim. Perfeito. Baraza deve ter uma pergunta para a gente aqui, para o doutor Fernando Brum. Pois não, Baraza? Cumprimentando o doutor Fernando Brum aí, por favor, o Basílio Magno, pelo excelente trabalho à frente da direção técnica da Santa Casa e das UPAs. Eu quero fazer o seguinte colocação: a importância de se vacinar as crianças, não só contra a gripe, como contra a própria Covid-19, porque os sintomas são parecidos. Converse com ele sobre isso, por favor. Claro. Barazal levantou um ponto importante, doutor Brum, a importância de se vacinar as crianças, contra a gripe e contra a Covid-19, porque os sintomas são bastante parecidos. Dessa vez nós temos uma novidade, Elas estão muito parecidas. É difícil, assim, clinicamente diferenciar as duas. Então, a vacinação tanto do Covid, que foi bastante eficaz, agora da gripe, porque as duas vão conviver juntas, tanto as crianças, os adultos e os idosos. Então, é importante reforçar. Quem não vacinou o filho ainda, leve o filho para vacinar, porque não é brincadeira, doutor? Se você não tiver nenhum impedimento de saúde, deve-se vacinar, sem dúvida alguma. Certo. No atendimento, no consultório, como que é feito o diagnóstico da síndrome gripal? Geralmente, qual a recomendação do médico para o tratamento? Como é uma doença muito facilmente transmissível, o que a gente pede? É evitar contato. Isolar-se. Esse isolar-se não é se trancar num quarto e nem comer, não tomar água. Não é nesse sentido. Evitar os locais que tem muita aglomeração. Por exemplo, se eu trabalho em um lugar com muitas pessoas, eu devo me afastar. Eu procuro um serviço médico, vou ser avaliado e afastar no período que o médico achar o necessário. E assim serve para todas as pessoas. Por isso que as crianças hoje estão pegando mais gripes. Elas ficaram 2 anos fora da escola.
Agora retornaram às aulas, passou-se a ter mais doenças respiratórias nas crianças. O uso de máscara é obrigatório só no serviço público, né, de saúde, no transporte público. Supermercado, por exemplo, tem aglomeração, não é necessário usar, não é obrigado, né? Mas há uma recomendação, né, doutor? Se possível, eu acho que no ambiente de trabalho também. A gente precisa de cuidar com esse obrigado. Eu não preciso ser obrigado a fazer uma coisa que é bom para mim e bom para o outro. Estou me sentindo meio gripado, está tendo muita gripe, eu vou no supermercado, volto a usar máscara, qual o problema? Nós usamos 2 anos em todos os lugares, não vai fazer diferença nesse momento. Vai ser um benefício para todo mundo. Por mais que a gripe não seja uma coisa tão grave, mas nós não sabemos em qual paciente ela vai se manifestar de uma forma mais grave. É um sorteio do qual a gente não quer ser sorteado. Tá certo. Muito obrigado, doutor Fernando, pelas informações. Disposição. Isso aí. É isso aí, Então, Basílio. Barazzi, conversei com o doutor Fernando Brum, diretor técnico da Santa Casa, né, falando a respeito deste aumento nos casos de síndrome gripal, né, nas UPAs da cidade e, inclusive, na UPA da Zona Leste, né, que é administrada pela Santa Casa, né. Lá a gente teve 4.252 casos, né? Não é só para a caso, gente né? informar quem está ligando a televisão agora, os números de maio em UPAs de Sorocaba aumentaram nos casos de síndrome gripal. Na UPA da Zona Norte foram 4.324 casos. Só lembrando, né, Basílio? A gente teve na UPA do Éden 6.600 casos. Só pois lembrando, não, Barazzi? Só lembrando, né, Baza? São atendimentos, não é? Não significa dizer que foram casos confirmados. Isso. Mas atendimentos, né? Exatamente, atendimentos, né? Tá bom. Especificamente para esses casos aí. Grande abraço aí, doutor Fernando Brum, realmente abraço, Barazzi. Fazendo um grande trabalho. Obrigado você também, Basílio, pelas suas informações. Aí sobre atendimentos de casos de síndrome gripal na cidade de Sorocaba. Você viu aí, só na UPA do Éden, 6.600 atendimentos, é muita coisa. Em maio, só num mês,